E aí, meus queridos, tudo bem? Então vamos lá. Essa é a segunda aula aí à distância para vocês nessa quarentena, tá? Nós vamos falar sobre a eletrização por contato. Bom, então para que ocorra a eletrização por contato é preciso pelo menos dois corpos, sendo um deles eletrizado. Tudo bem? Então perfeito. Então veja aqui. Essa partezinha aqui que está em amarelo é uma regra que a gente trabalha, que é a quantização da carga ser constante. Então, toda a carga que você vai ter antes do contato, ela tem que ser igual à soma de todas as cargas após o contato, tá? Isso é muito importante. Isso serve para a gente ver se você fez alguma coisa certa ou errada, tá? Então, veja, eu estou dizendo para vocês que eu tenho que ter pelo menos dois corpos. Então, eu tenho o corpo A e o corpo B, tá? Tá aqui, ó, corpo A, corpo B, né? E eles têm que ser, pelo menos um deles tem que estar eletrizado. Então, eu tenho aí o corpo A e o corpo B. O corpo A tem uma carga A, o corpo B tem uma carga B, tá? Essa carga pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Entretanto, os dois corpos não podem ser nulos, tá? Um deles tem que ter carga, ou positiva ou negativa. O que vai acontecer com esses corpos? Eu vou colocar eles em contato. Colocando eles em contato, vai gerar uma carga líquida neles, tá? E como é que eu calculo essa carga líquida neles? Eu vou pegar a carga que eu tinha do primeiro, que é a carga A, somar com a carga B e vou estar dividindo por 2, tá? Então, isso é o que eu vou estar fazendo, tudo bem? Apenas isso, eu somo as duas cargas e divido por 2, tá? Feito isso, o que vai acontecer? Quando eu separar essas duas cargas, a carga A vai ter a carga Q' e a carga B vai ter a carga Q' também, certo? Eles vão ter a mesma carga, o mesmo sinal e o mesmo valor em módulo. Essas duas cargas vão ser iguais, tudo bem? Então, é isso que vai acontecer na eletrização por contato, perfeito? Bom, mas aí eu falei para vocês que toda a carga antes tem que ser igual à carga depois, certo? Perfeito. Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Lembra o que eu tinha antes? Eu tinha o corpo A, que tinha uma carga QA. Eu tinha o corpo B, que eu também tinha uma carga QB. O que eu vou fazer com os dois? Eu vou colocar os dois em contato. Então, isso vai gerar uma carga Q'. Quem que é essa carga Q'? Lembra? É a soma das cargas antes, ó, carga A mais a carga B dividida por 2, certo? E aí o que eu faço com elas agora? Eu vou separar elas novamente. Ao separar elas, cada uma vai ter a carga Q', tá? Então, essa regra aqui, ela diz que toda a carga que eu tinha antes, tá? Tem que ser igual toda a carga que eu tenho após o contato. Então, quem que é a carga que eu tinha antes? QA mais QB. Tá? Eu somei as duas, tá? O que eu tenho depois disso? Eu tenho que somar, né? Q' mais Q', que é duas Q'. Mas quem que é esse Q'? Ué, Q' é isso aqui, ó. E a soma das duas. Então, é QA mais QB dividido por 2, ó. Corta. Então, QA mais QB. Então, veja, antes do contato, eu tinha QA mais QB. Após o contato, eu ainda continuo com QA mais QB, tá? Então, essa regra é muito importante, tudo bem? Bom, isso é o que acontece na eletrização por contato entre os corpos, tá? Agora, no caso, você pode ter 3 ou mais corpos sendo colocados em contato. Nesse caso, tá? Um deles tem que estar carregado eletricamente, pelo menos. E eu tenho duas situações. A situação A é quando são colocados simultaneamente, ou seja, tudo ao mesmo tempo. E a situação B, quando é colocada sucessivamente, ou seja, ela tem uma ordem de contato. Tá? Não vai ser colocado todas ao mesmo tempo, vai ter uma ordem, tudo bem? E aí não se esqueça que a quantização da carga ainda ela é válida, ou seja, a conservação da carga é válida. Então, toda a carga que eu tinha antes é igual à carga que eu tenho depois. Então, vamos à primeira situação aqui, quando elas são colocadas todas simultaneamente. Então, veja. Eu tenho o corpo A, o corpo B, o corpo C.
cada corpo tem a sua carga, QA, QB, QC. Um deles, obrigatoriamente, não pode ser nula. As outras podem. Então, eu posso ter carga positiva, negativa ou nula, desde que um dos corpos sejam carregado com uma carga diferente de nula, tá? Então, o que eu vou fazer com eles? Eu vou colocar os três em contatos, porque os três devem ser colocados simultaneamente. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma redistribuição de cargas elétricas, tá? Os corpos eles vão se doar os elétrons para um para o outro, até neutralizar todas elas. E após neutralizada, a carga que sobra em excesso vai ser dividida igualmente entre os três, porque esses três corpos são idênticos, têm o mesmo tamanho. Então vai gerar uma carga Q' para cada um delas, tá? E como é que eu calculo essa carga Q'? Bom, eu vou pegar a carga do primeiro, mais do segundo, mais do terceiro, e vou dividir por 2, tá? Por 2 não, desculpa, por 3. Por que por 3, professor? Porque eu tenho 3 corpos agora, eu tenho A, B e C. E se eu tivesse colocado 4 corpos, professor? Então você vai somar por 4 corpos. Se tivesse colocado 10 corpos, você vai colocar, divide por 10, mas você vai ter 10 cargas para somar, tá? Então essa é o que eu vou fazer, tá? Eu vou somar as 3, vou dividir por 3, porque eu tenho 3 corpos. Se eu tivesse 5 corpos, eu teria 5 cargas para somar e dividido por 5, tá? Feito isso, eu vou fazer o quê? Separar os corpos. E aí, eles separados, cada um vai ter essa carga Q' de novo, que tem o mesmo valor, tá? Tem o mesmo sinal de carga. Então, se uma é positiva, todas elas vão ser positivas. Se uma é negativa, todas elas vão ser negativas, tá? Generalizando isso, então toda vez que você colocar cargas em contatos simultaneamente, para você saber a carga linha, você vai somar a carga do primeiro com a carga do segundo, com quantos corpos eu tiverem. Tipo, se tiver 2, soma 2. Se tiver 3, soma 3. Se tiver 4, soma 4. Se tiver 5, soma 5. E vai dividir pelo total desses corpos. Lembrando que toda a carga antes tem que ser igual à carga depois dos contatos, tá bom? Na segunda situação, os corpos são colocados sucessivamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem uma ordem de contato. Eles não são colocados 3 ao mesmo tempo, são colocados simultaneamente, numa ordem específica, tá? Mesmo que eu tenha 3 corpos idênticos, eles possuem cargas. Lembre que pelo menos um deles tem que ter carga diferente de 0. As outras pode ser? Pode, tá? Mas uma não, uma tem que ser carga carregada. Então, o que eu vou fazer com eles? Eu vou colocar, por exemplo, o A e o B em contato. Então, eu vou chamar isso aqui de primeiro contato. Então, vai ser uma carga Q', vai ser somada aqui. E a carga C, ela continua com a sua carga, porque não foi mexida. Então, quem que é a carga Q' aqui? É a carga do A mais a carga do B dividido por 2. Essa é a carga que a gente vai estar trabalhando. Você soma as duas e divide por 2, tá? E aí, o que eu faço? Eu separo. Então, a carga QA não tem mais uma carga QA. Ela tem uma carga Q' agora. E a carga QB também tem uma carga Q'. Por quê? Porque eu tinha o corpo A com uma carga QA, o corpo B com uma carga QB. Eu vou colocar os dois em contatos. Vão ter uma carga Q' e eu vou separar os dois. Ao separar os dois, eles continuam com essa carga, ó, Q', tá? Então, essa carga aqui não é mais deles, tá? Houve uma redistribuição entre eles e essa redistribuição gerou uma carga Q' igual para os dois, tá? E aí o nosso QC continua com a nossa carga QC, porque eu não mexi com ele. Bom, e agora? Eu vou pegar a carga A e colocar em contato com a carga C. A carga A tinha uma carga Q' e a carga C é uma carga QC. E a carga B continua com a sua carga Q', tá? Então, esse contato, que é o nosso segundo contato, vai gerar uma carga aqui, que é a nossa Q duas linhas, que vai ser a carga do corpo A, que é Q',
somado com a carga QC dividido por 2, tá? Vai dar a redistribuição de carga nele, a que sobrar vai ser dividido igualmente para eles, tudo bem? Tá, o que aconteceu aqui com eles? Eles têm uma nova carga agora. Essa nova carga é chamada Q duas linhas. Então, o A não vai ter mais essa carga Q linha. Ele vai ter uma carga Q duas linhas. E a carga C também não vai ter mais, vai ter uma carga duas linhas. E aí, o que eu faço? Separo os corpos. Então, olha lá, a carga QB continua com a carga Q', e a carga QA continua com a carga Q duas linhas e QC com Q duas linhas. Tudo bem? Então é isso que vai acontecer. Eu tive dois contatos diferentes. Eu podia ter 3, 4, 5, 6 contatos diferentes, porque depende de quantas esferas eu tenho e quantos contatos eu quero fazer com elas, tá? Entretanto, lembre que a carga antes, porque eu tinha o corpo A com uma carga QA, eu tinha o corpo B com uma carga QB, eu tinha o corpo C com uma carga QC. Vou fazer os contatos, né? Vou fazer o primeiro contato, que era a carga A com a carga B, e depois vou fazer o segundo contato, que era a carga A com a carga C. E aí, elas vão ter as cargas. Então, o corpo A vai ficar com uma carga Q duas linhas. O corpo B vai ficar com uma carga Q linha. E o corpo C com uma carga Q duas linhas, tá? E aí, o que acontece? Quando eu somar essas três cargas aqui... E aí o que acontece? Quando eu somar essas três cargas aqui, né, carga A, carga B, carga C, é toda a carga antes do contato. Quando eu somar essas três cargas aqui, vai ser toda a carga total depois, tá? Isso vai se conservar também, tudo bem? Agora, existe um outro caso que se eu tenho dois corpos de tamanhos diferentes, são as esferas condutoras de tamanho diferente. Nesse caso, a carga adquirida pelos corpos após o contato é proporcional ao tamanho, ou seja, quanto maior a carga, quanto maior o corpo, maior a carga. Então eu tenho o corpo A, que tem uma carga A de um raio A, e o corpo B, que tem a carga B de um raio B. O que eu vou fazer com eles? Vou colocar em contato. Quando eu colocar em contato, a carga A e a carga B, elas vão se neutralizar e o excedente da carga que sobrou vai ser redistribuído no corpo proporcionalmente. Agora, como é que vai fazer isso? Bom, eles vão ter uma carga QA' aqui e uma carga QB' aqui, que é a carga redistribuída neles. Lembrando que a carga de B é maior que a carga de A, justamente porque o corpo B é maior. Então, para mim resolver isso, eu vou ter que fazer um sistema. Eu vou ter que achar que a carga A' mais a carga B', após o contato, vai ser igual à carga A mais a carga B antes do contato, tá? E eu vou falar que a carga A' dividido pelo raio dela tem que ser igual à carga B' dividido pelo raio dela, tá? Então eu tenho que resolver esse sistema agora para determinar ele, porque eu tenho duas incógnitas, então eu preciso de duas equações, tá? Resolve o sisteminha e acha a carga. Feito isso, eu separo os corpos, e aí o carga A' e a carga B', tá? Mais uma vez, a conservação da carga se conserva, porque ó, eu tinha um corpo A, que tinha uma carga QA, um corpo B, que tinha uma carga QB, vou colocar os dois em contatos e aí eu vou separar os dois novamente. Quando eu separar os dois, eu vou ter uma carga QA' e uma carga QB'. Então, antes do contato, se eu pegar a carga A somar com a carga B, isso vai ter que ser igual após o contato, que é QA' mais QB'. Então, isso vai se manter, tá bom? Bom, então, já que parece ser tão fácil, vamos fazer alguns exercícios para a gente ver como é que funciona isso, tá? Esse exercício aqui ele fala o seguinte, ó. Se um corpo neutro é colocado em contato com outro corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, então, ó, eu tenho um corpo aqui, ele é neutro, e eu vou colocar um outro corpo aqui que tem uma carga
negativa. Então tá, o que significa ser um corpo neutro? Significa que ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. O que significa ser uma carga negativa? Que ele tem excesso de elétrons. Então, quando eu colocar os dois em contatos, o que vai acontecer? Esse corpo aqui, ele vai dar esse corpo aqui, ele vai pegar os elétrons em excesso e vai redistribuir de forma para os corpos igualmente, porque os dois, ou proporcionalmente, vai ser igualmente se eles tiverem o mesmo tamanho, mas proporcional se eles forem tamanhos diferentes. E aí, quando eu separar eles, a eletrização por contato garante que eles vão ter uma carga linha, tá? Colocar duas linhas aqui, porque se forem iguais, se os dois corpos tiverem o mesmo tamanho, as cargas são iguais. Mas se tiver corpos de tamanho diferente, ele vai ser proporcional, mas eles vão ter o mesmo valor, vocês vão ter cargas negativas. Então ele está falando o seguinte: se eu pego um corpo neutro, coloco em contato com uma carga negativa, qual que é a carga que esse corpo neutro vai ter? Bom, o seu valor eu não sei, mas eu posso dizer com certeza que ela vai ser negativa. Então, ela vai adquirir uma carga negativa. Logo, alternativa, letra C. Tá bom? O quinto é da Universidade Federal de Mato Grosso, de Minas Gerais, é MT, MG, deve ser, eu não sei, Universidade Federal de... Não faço ideia. Foi mal aí, galera. Bom, da palavra grega electron, deriva os termos eletrizados, eletrização e eletricidade, entre outros. Analisa as afirmativas sobre alguns conceitos da eletrostática. Primeiro, a carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, isto é, se conserva? Sim, né? Lembra? Toda a somatória da carga antes tem que ser igual a toda a soma das cargas depois do contato. Então, isso é verdade. 2. Um objeto neutro, ao perder elétrons. Então, ó, se eu tenho um objeto neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se ele perde elétrons, se elétrons deles vai ser jogado fora, ele vai ficar com excesso de prótons, logo uma carga positiva. Então, tá certo. 3. Ao ser eletrizado um corpo neutro por contato, este fica com carga de sinal contrário à daquele que o eletrizou. Não, né, gente? O corpo em contato, né? O corpo, quando está aqui em contato, ele vai correr uma redistribuição de elétrons. Essa redistribuição de elétrons vai gerar com que os dois corpos tenham a mesma carga, tá? Então, quando separar o contato, os dois corpos vão ter a mesma carga, tá? Desde que eles estejam do mesmo tamanho. Mas vão ter cargas proporcionais se tiver tamanho diferente. Mas sempre com o mesmo sinal. Então, como ele falou que eles vão ter sinais contrários, está errado, tá? Então, só a 1 e a 2 é verdadeira, a 3 é falso, tá? Então, verdadeira, verdadeira, falso. Então, resposta, letra B. Apenas a 1 e a 2 são verdadeiras, tá? Exercício 6, ó. Um corpo eletrizado com carga QA é colocado em contato com o corpo QB. Qual é a carga dos dois após ter sido atingido o equilíbrio eletrostático? Então, veja só, eu tenho o corpo A aqui, que tem uma carga de menos 5 vezes 10 a menos 9 coulomb, e um corpo B aqui tem 7 vezes 10 a menos 9 coulomb, certo? E esses corpos, eles vão ser colocados em contato, eles têm o mesmo tamanho. Quando eu colocar eles em contato, o corpo A e o corpo B são idênticos, tá? Mesmo que o desenho não mostre, tá? Ó, mesmo que o desenho não mostrou que ficou idêntico, eles são idênticos, os corpos, há uma redistribuição de carga. O que acontece? 5 carga positiva cancela 5 carga negativa. Sobra 2 cargas positivas. Essas 2 cargas positivas vão ser distribuídas igualmente. Como é que eu vejo isso? É só fazer a conta da carga líquida. Olha lá. Que líquida é a carga do primeiro somado com a do segundo e dividido por 2. Menos 5 vezes 10 a menos 9, mais 7 vezes 10 a menos 9 dividido por 2. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 9 dividido por 2, e 2 corta com 2 dá 1.
Então, 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Essa é a carga. Então, quando separar os corpos, né, o corpo A e o corpo B separados, isso vai ter 1 vezes 10 a menos 9 coulomb e isso vai ter 1 vezes 10 a menos 9 coulomb, tá? E aí, para a gente verificar, a gente faz aquela soma. Lembra que eu falei para vocês? Então, olha só. O que eu tinha antes? Menos 5 vezes 10 a menos 9, mais 7 vezes 10 a menos 9. Menos 5 mais 7 vezes 10 a menos 9 é igual a 2 vezes 10 a menos 9. Deixa aqui. E o que eu tenho depois? 1 vezes 10 a menos 9, mais 1 vezes 10 a menos 9. Então, 1 mais 1 vezes 10 a menos 9, 2 vezes 10 a menos 9. Veja que eles são iguais. Então, realmente, a carga, ela se conserva. Tá bom? 7 é da Unirio. Fala o seguinte: 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes. Em um ambiente seco, conforme mostra a figura, em determinado instante a esfera A, que tem 20 microcoulomb de carga, toca a esfera B, tem menos 2 microcoulomb de carga. Após alguns instantes, afasta-se a esfera A e a esfera B, e a esfera A toca de novo, só que agora a esfera C, retornando à posição inicial. Após esses contatos, a carga da esfera A, B e C são quanto? Então, veja só, tenho 2 contatos. No primeiro contato, o corpo A toca B. Então, Q' vai ser o quê? A carga de A mais a carga de B dividido por 2. Carga de A, 20 microcoulomb menos 2 microcoulomb dividido por 2. Isso vai dar 18 microcoulomb dividido por 2. Então, a carga linha vai ser 9 microcoulomb. Tá? Significa que a carga A agora, ela tem 9 microcoulomb. A carga B tem 9 microcoulomb. E a carga C, que eu não mexi, continua com menos 6 microcoulomb. Aí eu vou para o segundo contato. Eu vou pegar a esfera A e vou ligar na esfera C. Então, quem que é o Q'? É o QA mais o QC dividido por 2. Só que o QA tá aqui, ó. Vale 9. Ela não vale mais 20. Por que ela não vale mais 20? Porque ela fez o primeiro contato. Então, vai ser 9 microcoulomb mais a C, que é menos 6 microcoulomb dividido por 2. Então, isso vai dar 3 microcoulomb dividido por 2, que vai dar 1,5 microcoulomb. Essa carga vai para a esfera A e vai para a esfera C. Então, a esfera A, ela vai ter o que agora? 1,5 microcoulomb. A esfera B, como não foi usada no segundo contato, manteve a carga que ela pegou no primeiro contato, que vai ser 9 microcoulomb. E a esfera C, 1,5 microcoulomb, que é a carga que ela teve no último contato. Então, eu preciso de uma resposta que tenha 1,5, 9 e 1,5. Então, alternativa letra A, olha lá. Ó. Carga A, 1,5, carga B, 9, carga C, 1,5, tá? Perfeito, né? É só fazer os contatos separadamente. 8. Ó, uma pequena esfera condutora A no vácuo possui inicialmente carga elétrica Q. Ela é posta em contato com as outras esferas idênticas a ela, mas neutra. E ambas são separadas após o equilíbrio eletrostático ter sido atingido. Esse procedimento é repetido mais 10 vezes. Então, eu tive no total de 11 contatos, envolvendo outras esferas idênticas, a todas inicialmente neutras. Ao final da carga, a esfera A é igual a quanto? Então, ó, vamos tentar construir um raciocínio. Eu vou fazer o primeiro contato. Então, Q', vou colocar assim, Q1, que é do primeiro contato, vai ser a carga do primeiro, mais 0 dividido por 2. Que vai ser o quê? Q sobre 2. Aí eu vou para o segundo contato, Q2.
Eu vou pegar a carga dela de novo, que agora não é mais Q, é Q sobre 2. Vou somar com 0 e vou dividir por 2. Então vai ser Q sobre 2 vezes 1 sobre 2. Olha a bateria acabando aqui, né? Isso vai dar Q sobre 2 ao quadrado. Tá? Porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Terceiro contato, Q sobre 3. Eu vou pegar Q sobre 2 ao quadrado, somar com 0 e vou dividir por 2. Isso vai dar Q sobre 2 ao quadrado dividido por 2, que é Q sobre 2 ao quadrado vezes 1 sobre 2, que é Q sobre 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo, tá? Então, se você observou o que está acontecendo, ó, o primeiro contato tem expoente 1 no 2. O segundo contato tem expoente 2. O terceiro contato, expoente 3. Então, quando chegar no Q de 11, certo? Que é o 11º contato, eu vou ter uma carga com 2 elevado a 11. 11 contatos, tá? Então, ó, isso é uma coisa importante se gravar, tá? Olha só. Quando você pega esferas idênticas com uma carga Q e outra nula, coloca em contato, separa, ela vai ter Q sobre 2 aqui, a carga, tá? Aí eu vou colocar ela em contato de novo com outra nula. Separo, ela vai ter outra carga Q sobre 4. E 4 é 2 ao quadrado. Se eu for fazendo isso várias vezes, tá? Eu posso generalizar a fórmula. A carga para N contatos com uma esfera carregada e as outras tudo nulo, sucessivamente, vai ser o valor da carga inicial dividido por 2 elevado a N. Então, se eu tiver 8 contatos, 2 elevado a 8. Se eu tiver 10 contatos, 2 elevado a 10. Se eu tiver 20 contatos, 2 elevado a 20. Tá bom? Então, não esquece desse macetezinho. Então, a resposta, letra C, Q elevado a 2 elevado a 11. A 9. Pense 3 esferas condutoras, A, B e C, a esfera A e a esfera B, são eletrizadas com cargas de mesmo módulo. A esfera C está inicialmente neutra. São realizadas as seguintes operações. Primeiro eu toco a C com a B, mantendo a A afastada. Depois eu toco a C com a A, mantendo a B afastada. Depois eu toco a A com a B. Então eu tenho 3 contatos. Então vamos lá. Primeiro contato vai ser a C, ó, C com a B. Então, Q' vai ser QC mais QB dividido por 2. Bom, ele falou para mim que a esfera A é positiva e tem módulo Q. Que a esfera B é negativa e tem módulo Q também, então menos Q. E a esfera C é nula, neutra. Então, QC igual a 0, tá? Então, vai ser 0 mais menos Q dividido por 2, que vai ser menos Q dividido por 2. Isso vai ser para a esfera A, para a esfera C e para a esfera B. E a esfera A, professor? A esfera A continua com a sua carga Q, porque ela não foi mexida, tá? Vou para o segundo contato. Então, Q do segundo contato vai ser o quê? A carga C com a A. C com a A. A C vale menos Q sobre 2. E a A vale Q dividido por 2, tá? Então, olha só, pessoal, é fácil entender isso aqui, tá? O Q é um inteiro e o Q sobre 2 é a metade. Então, se eu tenho um inteiro, tira a metade, sobra a metade. E aí, pega Q sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá Q sobre 4, tá? Essa carga é para a carga C e para a carga A. Então, a carga C não é mais Q sobre 2 negativo, era Q sobre 4 positivo. E a carga A não é mais Q, é Q sobre 4, tá? No terceiro contato, eu vou pegar a carga de A com a B e vou dividir por 2. A carga A vale Q sobre 4. E a carga B vale menos Q sobre 2, vou dividir por 2. Então,
Ó, o Q sobre 2, ele é o dobro do Q sobre 4. Então, quando eu pego e tiro, vai sobrar a metade, Q sobre 4 e dividido por 2, tá? Que vai ser menos Q sobre 4 vezes 1 sobre 2, que vai ser menos Q sobre 8. Essa vai ser a carga da esfera A e da esfera B. Então, a esfera A não é mais Q sobre 4, a esfera B não é mais isso. Então, qual que é a minha resposta aqui agora? A esfera A, ela vai ficar com uma carga menos Q sobre 8. A esfera B vai ficar com uma carga menos Q sobre 8. E a esfera C vai ficar com uma carga Q sobre 4, tá? Então, essas são as esferas. Aí ele pergunta, qual é a carga final da A? Bom, menos Q sobre 8, alternativa letra D, tá bom? Bom, é isso aí, tá? Essa é a nossa videoaula de hoje, então, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu joinha aí para nós, aí, muito importante. E, ó, não se esqueça que isso é uma aula programada para vocês enquanto estão de quarentena, tá, gente? Então, vocês têm que assistir o vídeo inteiro e comentar aqui no YouTube o nome de vocês, o número e a turma de vocês, para que eu possa computar essa atividade para vocês ficarem com nota. Se não fazer isso, não assistir o vídeo por inteiro e não fazer essas coisas, você perde essa atividade, tá? Um abraço, boa quarentena para todo mundo aí.